Oi, tudo bem? Meu nome é Alceu Oliveira, eu sou de Curitiba, Paraná, dá para perceber pelo sotaque. Eu estou gravando esse vídeo porque eu acredito que tem uma mensagem interessante para passar e acredito também que você pode fazer a sua oração aí. Eu fiz a minha já para começar, você pode dar um pause no vídeo e fazer a sua oração. E depois nós continuamos aqui o nosso estudo. Bom, o que é a ideia que nós temos? A ideia que nós temos é sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Algum tempo atrás eu escrevi um livro, algum tempo não, há bastante tempo, no ano 2000 eu escrevi um livro chamado Sete Reis da Profecia de Apocalipse 17, tá? Eu escrevi esse livro, foi um livro até assim razoavelmente bem e mal falado, mas de alguma forma surtiu efeito. E esse livro falava sobre Apocalipse 17 e algumas profecias que nós estávamos tentando entender. Não se cumpriu exatamente da forma que nós entendíamos, mas evoluiu de lá para cá. E é essa mensagem que eu quero trazer para você. Antes de continuar, é importante você entender, eu estou lendo aqui meu papel para não me perder, tá? Por isso que eu olho para você e olho para cá. É importante você entender um detalhe. Esta mensagem que eu vou te passar, esse estudo sobre Apocalipse 17, é uma possibilidade profética. É uma hipótese. Pode ser que esteja errado, pode ser que esteja certa. Mas por que eu vou passar? Porque se estiver certa, eu me sinto obrigado perante o Criador passar para você. Vai que eu estou estudando aqui e ele me abençoou para entender a profecia. Pode. Se estiver errada, ninguém perdeu nada. Porque isso não é uma questão de salvação, ponto doutrinário. As profecias, eu vejo que as profecias, inclusive é uma dica que eu dou para você e falo muito isso comigo mesmo. Nós temos que estar atentos a toda a interpretação profética. Por quê? Porque quando acontecer aquilo, você está sabendo que aquela interpretação está correta e segue aquela linha. Vou te dar um exemplo histórico. Quando o Messias veio, Cristo veio, existiam vários grupos que esperavam ele, estudando bem ou mal profecias. Por exemplo, existiam os zelotes, que faziam o quê? Os zelotes esperavam que o Messias viesse para libertá-los de Roma, né? Existiam os essênios, que esperavam o Messias de forma um pouco mais holística, mais espiritual. Existiam os fariseus, que também esperavam o Messias como rei, né? Existiam as pessoas simples e humildes que muitas vezes esperavam ele de forma diferente, que eram os pescadores e tal, os pastores que reconheceram ele humilde ali nascendo. Então, o que era importante você na época entender? Você está atento às profecias, porque aquele grupo correto percebeu. Entende? Então, isso aqui é mais uma visão profética que pode estar correta, pode não estar, certo? De qualquer forma, eu vou falar com ênfase aqui, porque eu acho que ela tem grande chance de estar certa, mas se não tiver, não afeta em nada, vale o estudo e vale o estímulo para se estudar. Bom, o que falava a teoria dos sete reis? Eu vou passar para você primeiro o que nós vimos no livro, que talvez você não leu, é provável que você não tenha lido esse livro. Então, o que o livro tratava? E depois disso, eu vou dizer aonde que estariam os erros do livro e talvez corrigi-los aqui nessa mensagem, tá? Mais um ponto importante. Esta mensagem, ela pode, vamos dizer assim, ser um pouco ou muito agressiva para você se você for católico apostólico romano. Nós vamos bater aqui pesado, mas eu me sinto à vontade de fazer isso. Por quê? Porque eu amo todos os católicos mesmo, a minha família é católica, eu nasci católico, batizado, primeira comunhão, crisma, enfim, estudei em colégio de freira, estudei em colégio de padre, eu sei que tem muitos e muitos católicos ali que sinceros, honestos com o Criador, eu sei tudo isso, mas a instituição Igreja Católica, infelizmente ou felizmente, eu vou ter que tratar uns pontos sérios aqui dela, tá? Espero que você entenda e não me leve mal por isso. Outro ponto interessante, eu não tenho vínculo com nenhuma igreja, eu não pertenço a nenhuma denominação, não sou padre, não sou bispo, não sou pastor, não sou nada. Eu só sou um estudioso das escrituras, não ganho nada sobre isso, não vendo livro. Quando eu fiz esse livro, inclusive, eu cobrava o valor que era da publicação, R$5 na época, eu não ganhava nada sobre isso. Então, a minha função aqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas outras atividades, a minha função é só passar essa mensagem para você.
Tá? Então vamos lá, vamos agora para o que interessa. O capítulo 17, eu vou ler rapidamente o capítulo 17, enquanto eu estou lendo, o Rafael, que é o nosso produtor aqui, vai colocando na tela, tá? Então vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, eu estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada, tá? Revista atualizada. Veio um dos 7, eu vou ler rapidamente, porque depois a gente vai, versículo por versículo, a gente vai ter que parar, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, ou Yeshua, ou Yehoshua, o que você preferir. Tá? Tem pessoas que chamam o Messias com outros nomes. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste de ter o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher? A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei. E procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Né? Foi rápido, eu sei, mas agora a gente vai analisar essas passagens. Na verdade, a nossa análise aqui é do versículo 1 até o versículo 11. Os 10 chifres, a gente não vai analisar com profundidade. Os 10 chifres, depois que vão pelejar e tal, esses 10 chifres a gente não vai analisar aqui, não é o objetivo. Tem opções, talvez em outro vídeo a gente passe sobre isso. Mas então vamos lá, o que Apocalipse 17 faz? O Apocalipse 17, vou fazer uma divisão didática para você entender. Do versículo 1 e 2, ele faz uma introdução, tá? O versículo 1 e o versículo 2, veja só, não começa a visão. Veio dos 7 anjos que tem a 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te o julgamento. Então o anjo chegou para o João, o apóstolo João, que é o que morreu mais tarde, estava preso na ilha de Patmos, na Grécia, e lá que ele recebeu essa visão. Veio um anjo para ele, que tem as 7 taças, isso até tem um motivo, porque um dos anjos de 7 taças tem a ver com a questão da meretriz, mas também não é o caso agora, pode ser para outro vídeo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou para ele, João, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Venha comigo que eu vou te mostrar. O versículo 1 e o versículo 2, eles fazem uma introdução. O versículo 3 começa a visão. Então, o versículo 3 até o versículo 6 é a visão propriamente dita. Do 3 até o 6 é a visão. O que fala o 3 e o 6? Transportou em espírito ao deserto. Por que em espírito? Porque não foi literalmente, fisicamente. Ele dominou a mente, deu uma visão ao profeta, que era normal na Bíblia, visões para profetas. E ele então viu mais ou menos isso aqui. Olha. O Rafael vai colocar depois essa imagem melhor no vídeo, mas ele viu isso aqui mais ou menos. Ele viu uma besta e uma mulher montada na besta prostituta. Uma besta seria um animal, uma fera, com 7 cabeças e 10 chifres. Depois disso, o versículo 7, ele faz o quê? O versículo 7, ele faz uma promessa de interpretação. Ele diz, olha, fique tranquilo, João, que eu vou interpretar para você. Então ele faz uma promessa de interpretação, tá? Por quê? Olha só o que o versículo 7 fala. O anjo, ele se admirou, né? Até o versículo 6, ele viu a mulher embriagada e o João
se admirou com aquilo. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Então, a partir de agora, o versículo 7 faz uma passagem para a interpretação. Então, a interpretação vai do versículo 8 até o versículo 11. É a interpretação da visão. A interpretação da visão. Tá? Obviamente que isso aqui é mais para você, que eu estou escrevendo aqui, é mais para não ficar tão maçante eu ficar sentado aqui só falando. Então eu escrevo aqui para ficar mais maçante, mas não é o objetivo, não é que você fique aqui entendendo o que eu estou escrevendo. Voltando a falar, então, como eu estava dizendo, do versículo 8 até o versículo 11 é a interpretação. Então, vou repetindo didaticamente. 1 e 2 é a introdução, 3 a 6 é a visão, 7 é uma promessa de interpretação e 8 é a interpretação. Do versículo 12 em diante, fala dos 10 chifres. Do 12 até o versículo 15. Veja só, do 12 ao 15, até o 14. Do 12 ao 14 fala dos 10 chifres. Fala dos 10 chifres. Depois do 14 também fala dos 10 chifres, mas não fala só dos 10 chifres. Porque você lê no versículo 15, que ele termina a interpretação, e no versículo 15 ele fala, falou-me ainda. Ou seja, depois que fala dos 10 chifres, daí ele fala outros detalhes, que daí ele mistura, por exemplo, as águas, daí ele dá dicas para o João de coisas que ele falou na interpretação. As águas que viste a meretriz são povos. Os 10 chifres vão fazer isso ainda. A mulher que viste é isso aqui, que é no versículo 18. Então, do versículo 15 até o versículo 18, ele termina com considerações finais, vamos dizer assim, se pudesse, né? Do versículo 15 ao versículo 18. Seriam mais ou menos as considerações finais. Tá? Considerações finais. Então, essa é a divisão didática. Nós vamos nos centralizar daqui até o versículo 11, tá? Que esse aqui é o foco nosso, porque nós não vai falar nesse vídeo sobre os 10 chifres. Então, vamos continuar aqui. O primeiro ponto, o primeiro símbolo que é muito importante nós entendermos é sobre Babilônia. O que é Babilônia? Essa meretriz. Existem muitas opções dentro das interpretações proféticas do que seria Babilônia. Tem pessoas que falam, por exemplo, Babilônia seria a própria Jerusalém. Discordo, mas pode ser. Eu discordo, acho que tem mais coerência isso aqui. Babilônia poderia ser, lá literalmente está no Irã, no Iraque, onde era literal. É mais difícil, mas, enfim, acho mais coerente essa passagem. E muitas pessoas podem dizer, mas também fala de Babilônia no Velho Testamento, no Antigo Testamento e tal. A Babilônia, para mim, de Apocalipse 17, para mim não resta dúvida. De Apocalipse 17, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, essa mulher prostituta, infelizmente, é o catolicismo romano. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Vamos lá. O Apocalipse, se você não está habituado, talvez você não é bom explicar. O Apocalipse, ele é uma colagem, um quebra-cabeça de símbolos, certo? Por que foi feito assim? Para que chegasse até nós e para que as pessoas que realmente querem saber a verdade entendam. Então você vai lá ver no Apocalipse, por exemplo, um dia, na profecia, um dia, se você for lá no Velho Testamento, um ano. Se você for no Apocalipse ver lá, cordeiro, cordeiro é o Messias, Cristo. Tem uma série de simbolismos, muitos simbolismos. E mulher, na profecia, também tem um simbolismo, não é uma mulher literal, essa prostituta. Então, como é que a gente consegue entender isso? Nas passagens que tem mulher, é literalmente igreja. Mulher é uma igreja. Isso é uma coisa que não tem muita discussão. Para quem estuda as profecias, já sabe, tem várias passagens, eu vou citar uma delas, que é Efésios capítulo 5, que fala ali, por exemplo, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, para apresentá-la a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar a sua mulher com o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Enfim, daí continua comparando a mulher com a igreja, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a mulher é igreja. No caso, existe uma mulher pura, que seria a igreja pura. O que é pura? Pura é uma igreja que tem a sua verdade, a sua doutrina não contaminada, não errada. Assim como o Messias, Cristo, deixou
os discípulos, essa é a verdade. E infelizmente essa verdade foi contaminada e gerou então a prostituta, a mulher adúltera. O que é a mulher prostituta, a mulher adúltera? É a mulher que adulterou a verdade, a doutrina. Ela prostituiu-se com doutrinas pagãs, com doutrinas que não são corretas. Infelizmente existe essa mulher. Então ela é uma contrafação da mulher correta, que seria a mulher que guarda a doutrina. Ela não guarda a doutrina. Ainda existem mais passagens sobre mulher representando igreja, tá? Vou dar mais uma aqui que está em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então mostra aí que Paulo, no caso, estava preparando a igreja como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então a igreja e a mulher é ponto pacífico em todo mundo que estuda as profecias. Mulher é a igreja. E eu vou mostrar a você vários pontos do porquê que eu digo, infelizmente, que a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, é a igreja meretriz, igreja de Babilônia. Vou até sentar aqui, vamos lá, vamos continuar. Primeiro, mulher é igreja, certo? Então Babilônia seria uma igreja, essa mulher que também é tratada por Babilônia. Segundo, essa mulher está sentada sobre muitas águas. O que significam muitas águas? Vamos lá. No próprio Apocalipse 17 fala, muitas águas, no versículo 15, 17 e 15, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, é uma igreja, teria que ser uma igreja com uma capacidade de penetração gigantesca. Ela está no mundo todo, essa igreja, porque aqui está falando, são povos, multidões, nações e línguas. Não é uma igrejinha aqui do Brasil, não é uma denominação de lá. Essa igreja profética é uma igreja enorme, gigantesca. No caso, a Igreja Católica tem mais de 1 bilhão de fiéis espalhada pelo mundo inteiro. Segundo, ela está montada na besta. Eu vou deixar essa análise para daqui a pouco, mas ela está montada numa besta. Você já vai entender isso. Terceiro, ela está vestida de púrpura e escarlata. Púrpura e escarlata, simbolicamente, é o pecado vermelho, porque ela tem realmente na sua história dezenas e dezenas de pecados. Mas o meu foco aqui não é a questão dos pecados internos católicos. Ah, não, porque tem a pedofilia, porque esses pecados tem em todo lugar. Infelizmente, a minha questão aqui é a prostituição da doutrina, é a adulteração doutrinária, que nós vamos falar um pouco disso também. Mas ela está vestida de púrpura escarlata, está escrito aqui, ó. No versículo 3 de Apocalipse 17, transportou-me o anjo espírito ao deserto, e uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes e blasfêmia. A besta também é escarlata. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata. Púrpura e escarlata é roxo e vermelho. O Rafael agora vai colocar algumas fotos para você, que você vai ver, por acaso, que não é coincidência, né? As roupas dos chefes da mulher meretriz, que seria a Igreja Católica, os cardeais e o próprio Papa. Lógico, também tem as cores neutras, que é o preto, mas a vestuária principal é o roxo e o vermelho. Interessante, né? No mínimo interessante. Você está vendo aí as fotos que o Rafael tá mostrando para você, tá? Outro detalhe, esta mulher tem um cálice de ouro nas mãos. Está escrito que tem um cálice de ouro, tendo um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Esse cálice de ouro, obviamente, que simbolicamente é a imundícia da sua prostituição, que é toda a adulteração doutrinária, mas é uma coincidência que fica bem claro que as igrejas católicas, no seu culto, todas têm um cálice de ouro, mesmo as igrejas mais simples, nem que seja banhado a ouro. E se você viu lá alguma coisa meio parecida com prata, é ouro branco. Eles usam cálice de ouro nas igrejas católicas na sua missa. É outro ponto interessante, tem ouro, pedras preciosas e pérolas, está escrito aqui, ó, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Muito interessante o que o Rafael vai colocar agora no vídeo. Você está vendo a coroa do Papa. O que você está vendo nessa coroa? Essas bolinhas que você está vendo são pérolas. Ela também, você está vendo aí, tudo amarelo, é ouro. E pedras preciosas, é curioso que a profecia não fala de uma pedra preciosa, como se fosse assim, esmeralda, rubi, fala no plural, pedras preciosas. E o que você está vendo na foto da coroa do Papa?
várias pedras de vários tipos preciosas. É muita coincidência, concorda comigo? A cor bate roxa e púrpura, cálice de ouro, a coroa, e aí todas essas pedras, além dessas pedras preciosas da coroa, estão no luxo todo, infelizmente, do luxo todo das igrejas, né? Outro ponto que a gente já abordou, veja só a coincidência, está sentada sobre muitas águas, que são povos, multidões, nações e línguas, né? Mas tem mais coisas, vamos lá. Ela tem abominações e imundícias da prostituição, que está escrito aqui no versículo 4, transbordante de abominações e as imundícias de sua prostituição. O que seria isso? Justamente isso são os adultérios que ela cometeu. Eu vou citar alguns, mas eu vou citar bem rapidamente. Para você pode até parecer chocante isso, porque quem sabe você crê em algumas coisas que eu vou falar, mas eu garanto para você que isso está contra as Escrituras. Eu garanto para você que isso está contra as Escrituras. Vou citar algumas coisas assim, simples. A imortalidade da alma, que a alma é imortal. A oração, que é uma crença católica, infelizmente. Você morre, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Errado. Pela Bíblia não existe isso. Eu não vou explicar aqui, que não tenho tempo. Oração pelos mortos. Não se ora para morto, missa de sétimo dia, orar para que o morto vá para o céu, isso não existe na Bíblia. Oração e adoração de santos, está lá o santo, orar, não existe intercessor, o único intercessor é Cristo, não existe nenhum intercessor, mas eu não vou me alongar, só estou dando, nós vamos fazer outros vídeos sobre isso, se vocês assim quiserem. O uso das imagens, né? Adoração de imagens. Não, mas o católico não adora imagem, a imagem é só para lembrar. Se fosse só para lembrar, vamos pegar a imagem daquela Aparecida, aquela imagenzinha da Nossa Senhora Aparecida, que está lá na cidade de Aparecida do Norte, e ela está velha. Então, se só para lembrar, vamos quebrar essa imagem e colocar uma mais bonita. Não é. Aquela imagem, ela é adorada, ela é idolatrada. Lógico que ela lembra, vamos dizer, Maria, no caso, mas que é mais uma adulteração. Maria, eu amo Maria. Maria é a maior mulher que passou pela terra, mãe do Messias. Mas Maria hoje está dormindo. Maria hoje não está intercedendo e nem pode interceder por ninguém. É uma adulteração da Bíblia. Mas, lógico que eu entraria enfim, isso dá mais de horas de estudo aqui para mostrar isso para você. Mas só para lembrar o católico que Maria o Evangelho berra muito nisso. Maria é maravilhosa, Maria é fantástica. Se tivesse uma Maria no mundo hoje, o mundo seria diferente. Mas não significa que ela é intercessora, que devemos orar para ela orar para o filho orar para o pai. Isso não tem nada a ver, está fora da Bíblia. Inferno, purgatório, já citei. Oração para anjos. Não, mas o católico não ora para anjo. Ora, infelizmente eu orava quando era criança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, guarda e governa. Não ora para anjo, não ora para ninguém. Pedro foi fazer isso para um anjo, falar com ele, ajoelhou para o anjo chamou a atenção do Pedro e falou, não faça isso, porque eu sou criatura igual a você. A trindade, eu sei que é polêmico, não vou entrar nesse ponto aqui, mas é complicada essa situação. Tradição impede a igualdade das escrituras, que é outra adulteração. Para o católico, a tradição vale tanto quanto as escrituras. Então você está errado. Se a escritura bate com a tradição pode ultrapassar, porque o Papa ele tem o poder de refazer alguma questão que ele não concorde. Por exemplo, os mandamentos. O mandamento fala do sábado, o Papa mudou para o domingo. Né? O Papa tem esse poder. O rosário, o terço, oração. Por que está errado? Porque a Bíblia fala de vãs repetições. Claro, Cristo falou, não useis de vãs repetições quando orarem, como fazem os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não precisa, Pai Nosso no céu, 10 Pai, não existe isso. Como se o eterno Criador fosse burro. Né? Você pede para ele e ele vai atender conforme o teu coração, o pedido teu que você fez, mas não necessariamente repetir 10, 20, 30 vezes a mesma oração, com o mesmo decorado, né? Aquelas palavras decoradas. Venda de indulgências, que era uma coisa errada, mas hoje acabou, porque ficou muito queimado, isso inclusive que fez com que Lutero fizesse a reforma, que foi o ponto, a gota d'água, né? Que a venda de indulgências, pelo menos isso não tem mais. Outra adulteração da doutrina da Igreja Católica, confissão auricular de pecados. Talvez você diga, o que é isso, Alceu? Agora você vai entender. O crente católico, o membro da Igreja Católica, para ele ter perdoado os seus pecados, ele tem que confessar para o padre esses pecados. Esse padre que pede a absolvição. Olha o absurdo, porque o padre ele seria um substituto, seria essa ponte, e o pontífice, e o padre máximo, o pontífice máximo, o sumo pontífice seria o Papa. Então,
não tem cabimento. Você ora a Deus, pede perdão a Ele. Eu repito, eu não estou explicando cada ponto desse. Se eu fosse fazer um estudo de cada ponto desse, posso fazer em outros vídeos, vai mais tempo para explicar bem claramente, mas isso é abominação da igreja romana. O celibato também é uma abominação da igreja romana, não tem necessidade. E eu não vou entrar em outros aqui, mas tem bem mais. Mas vamos lá. Então, voltando ao que nós estávamos falando da mulher, como que nós conseguimos chegar à conclusão que a mulher babilônia é essa prostituta? Porque ela fez todas as adulterações, ela se prostituiu, então ela era pura e se prostituiu, ela era uma mulher e se prostituiu. Quando que ela se prostituiu? Depois que os discípulos, um parênteses só aqui, só para você entender, como que pode a igreja que era pura ter se prostituído? Quando os discípulos, quando Cristo morreu, foi assunto aos céus, literalmente, vai voltar lá. Quando ele morreu e foi assunto aos céus, os discípulos ficaram aqui com a mensagem, que já era a mensagem pura da doutrina correta. Lúcifer tentou, de todas as formas, destruir essas pessoas. Começou a matar discípulos, matar, só que através do Império Romano. Quanto mais matava discípulos, mais crescia o Evangelho. Então não adiantou. Ele fez uma outra estratégia. Ele converteu o imperador Constantino e ele começou a aproximar o cristianismo do paganismo. Então os cristãos que estavam sendo perseguidos, pararam de ser perseguidos. E agora o imperador virou cristão. Só que a maioria ainda do império era pagão. Então o que aconteceu? Começou a ter uma pequena modificação. Por exemplo, você está aqui bem por cima, assim, mas vamos dizer que fosse assim. Tem uma estátua lá do Júpiter romano. E aí, logicamente, que os cristãos dizem, não, essa estátua é do Júpiter. Não, mas vamos dizer que aqui é o Pedro, que lembra que morreu o apóstolo? Esse aqui é o Pedro. Vocês guardam o sábado, nós guardamos o domingo, não tem problema. Quem quiser guardar o sábado, guarda. Quem quiser guardar o domingo, que era o dia de guarda romano, que era o dia do Deus Sol, o Sunday, por isso que o domingo é o Sunday, guarda, não tem problema. E aí começou a paganizar o cristianismo. Começou a haver uma paganização do cristianismo. E aí Lúcifer não precisou mais matar ali, no caso, aqueles cristãos que vinham dos apóstolos, e ele fez o contrário, ele trouxe todo esse paganismo para a doutrina e adulterou e prostituiu. Então essa igreja prostituta vem daí. Mais umas características da prostituta, vamos lá, se tem mais aqui. Onde é que eu estou nos meus papéis? A prostituta tem escrito um mistério, na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Babilônia é confusão, né? A grande mãe, por que mãe das meretrizes? Porque existem filhas das meretrizes. Infelizmente, eu espero que você me entenda com todo amor. Babilônia tem filhas. Quais são as filhas de Babilônia? Se você segue uma denominação que crê nessas doutrinas prostituídas, você também segue Babilônia através de uma filha dela, que são as igrejas que saíram de Babilônia, mas infelizmente ainda conservam as suas doutrinas falsas. Talvez não todas, mas alguma tem lá. Então, essa situação é muito interessante porque Lutero, que fez um excelente trabalho, ele conseguiu quebrar com algumas doutrinas de Babilônia. Ele quebrou, ele percebeu ali, quebrou. E outros reformadores também. E dele, as doutrinas vieram sendo, vamos dizer assim, redescobertas, a doutrina verdadeira. Que hoje, inclusive, é o que eu mais procuro fazer. Porque eu talvez ainda tenha a doutrina da Babilônia no meu pensamento e não perceba. Pesquiso muito, mas pode, porque foi adulterado praticamente tudo. Lutero compreendeu algumas coisas, não todas. Por exemplo, o batismo por imersão, Lutero não compreendeu. Ele achava que era por aspersão, que o católico, inclusive, é outra adulteração, que batiza só jogando aguinha. Não, é por imersão. Pode parecer simples, mas é um detalhe importante, é um símbolo importante nas escrituras. Então Lutero não tinha compreendido isso. E outras coisas. E aí cada vez mais vai se compreendendo. Só que algumas igrejas ficam para trás. De não, se Lutero entendeu, aí se o meu chefe da igreja entendeu isso, eu não posso entender mais nada. Cuidado. Então, todas essas características levam a crer que a igreja católica é a igreja babilônia e tem suas filhas, infelizmente. Eu vou dizer uma coisa para você meio pesada. Eu não conheço nenhuma denominação religiosa hoje, eu não conheço, que siga 100% as doutrinas bíblicas. Pode parecer exagero o que estou dizendo, mas eu não conheço. Pode ser que tenha, e eu amaria conhecer. Algumas têm bem pouca adulteração, outras têm mais, mas infelizmente todas têm. Essa é a Babilônia e suas filhas. Voltando aqui então a características de Babilônia, mais características. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Por que embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus?
santos e testemunhos de Jesus são as pessoas que ela matou, essa Babilônia, a Igreja Católica, durante a Inquisição, a Idade Média, que todo mundo sabe que foram milhares, se não milhões, muita gente morreu, né, perseguida por isso. Quem resolvia estudar a Bíblia, ou tivesse qualquer outra crença que não fosse a Bíblia também, era perseguido e morto. Então, é por isso que ela está embregada com o sangue dos santos, essa prostituta. Mais um ponto interessante. Esta mulher está sentada sobre 7 montes. Veja só que está escrito isso aqui no Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Vou repetir. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então, esta mulher, além de todas as características que eu já passei, ela também, a profecia nos dá bem clara a localização geográfica dessa mulher. A mulher, que é essa igreja, ela está sentada sobre 7 montes. E no versículo 18 ainda fala que a mulher é a grande cidade. Então veja, é a cidade, a mulher, ela está sentada nos 7 montes e também ela é uma cidade. Qual é a cidade dos 7 montes? Se você fizer uma pesquisa básica no Google, bem básica no Google, a primeira coisa que você fizer, cidade dos 7 montes, o Rafael vai estar mostrando agora aí na tela, cidade dos 7 montes, Roma. Roma foi fundada sobre 7 montes. Tá? Eu tenho até os nomes dos montes aqui, Capitólio, Quirinal, Vignal, Esquilo, Célio, Aventino e Palatino. Então está lá a mulher sentada sobre 7 montes, que é a cidade de Roma. Ah, mas parece que Jerusalém também tem 7 montes, ou a cidade ou outra lá tem 7 montes, mas não tem as outras características todas. Então, além de tudo que a gente falou, por misericórdia, o Criador ainda nos passa aqui, através da profecia, a localização geográfica da mulher, para não ter dúvida. A cidade de 7 montes é Roma. E eu repito, se você fizer uma pesquisa bem simples em qualquer enciclopédia, não precisa só Google, qualquer enciclopédia, a cidade de 7 montes é Roma. Bom, assim sendo, vamos dizer, a mulher, fica claro que essa prostituta é a Igreja Católica Apostólica Romana e com as suas filhas. O que é a besta? Agora vamos para saber o que é a besta. Agora vamos tentar entender a besta. A besta, interessante o ponto inicial. A besta da Apocalipse 7 é a mesma besta da Apocalipse 13. A besta da Apocalipse 13 versículo 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, está claro aí que é a mesma besta, né? Você vê a besta lá de 7 cabeças, 10 chifres, e aqui também. Por que ela emerge do mar? Porque o mar são povos, águas são povos, multidões, nações e línguas, e o mar, então, seria isso. Ela também vem daí. E esta besta, no versículo, capítulo 13, versículo 2 do Apocalipse, fala: a besta que vira semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Eu dei ao dragão seu poder e autoridade, seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esta besta ela é também falada, e eu não vou ter tempo de fazer um estudo sobre Daniel aqui, mas no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, que tem tudo a ver com o Apocalipse, Daniel fala também da sequência de reinos, que seria justamente o leão, está aqui Daniel 7, o leão, depois o urso, depois o leopardo, que são os reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e o grande animal feroz seria o romanismo, né, o Império Romano, e dele que vem aos papas. Né, que dali que vem os papas. Por isso que no Apocalipse 13, é escrito aqui no Apocalipse 13, que eu acabei de ler para vocês, ou para você, vi emergir do mar uma besta e tal, e a besta era semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, porque é a sequência de Daniel, é a mesma, são os reinos que vem lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e do Império Romano, então surge essa besta. Esta mulher está montada nesta besta. Por que a mulher está montada na besta? Pelo seguinte, a Igreja Católica, ela não existe sem o papado. O papado carrega nas costas a Igreja Católica. É a igreja que mais precisa daquela figura, né? Por quê? Porque o Papa que comanda a igreja, o Papa que decide se pode ou não pode alterar alguma coisa, é o grande líder e o grande chefe da igreja. Por isso que a mulher está montada na besta. Interessante. Porque a besta carrega a mulher, o papado carrega a Igreja Católica, desde que começou. Inclusive, se você é católico, eu repito, não se sinta ofendido, mas você não está correto. E o Papa Pedro não foi o primeiro Papa. Pedro nem sabia que era Papa. Essa sequência, isso é um outro estudo, mas isso não tem tempo agora, podemos fazer depois.
Isso é besteira e bobagem. Então, voltando, mais características da besta. Existem nomes de blasfêmia. A besta tem nomes de blasfêmia. Eu vou ler de novo para você aqui, ó. Transportou-me hoje em espírito ao deserto, foi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então tem repleta de nomes de blasfêmia. O que são esses nomes de blasfêmia que o papado traz? Vossa Santidade. É um título papal. Santo Padre. Dá vontade de rasgar a roupa. Santo Padre, só existe um, o Criador. Sumo Pontífice, que seria a ponte máxima, né? O Sumo Pontífice, a ponte máxima de ligação entre o homem e Deus. Isso é Cristo, não é o Papa. Então, olha os nomes de blasfêmia. Vigário do Filho de Deus. Vigário vem do latim vicarius. Vicarius Filii Dei. Vigário do Filho de Deus. Nome de blasfêmia. Então, veja só. Mostrou aqui que é da sequência dos animais de Daniel, que só poderia ser o Império Romano, que daí surgiu o papado. Seria a besta montada, a mulher montada nela, justamente porque a Igreja Católica está montada no papado, depende dele e ele que leva a Igreja Católica. Os nomes de blasfêmia, a besta também é escarlata, por quê? Porque é a cor do pecado, e também as vestimentas papais, a gente já viu que são vermelha e púrpura, e como é que chama? Púrpura, que é roxo, e escarlata, que é vermelha. Enfim, tudo leva a crer que a mulher é a Igreja Católica e a besta é o papado. Quando nós compreendemos isso tudo, o que a gente vai fazer a partir daí? A gente vai tentar entender o que seriam esses 7 reis. Vamos reler, né, aqui a profecia. A partir do versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste de ter o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher? A besta que viste era já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já vamos entender essa passagem, tá? A besta que viste era já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já vamos entender. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde o fundamento do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Calma que já vamos interpretar esse versículo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Então ele vai explicar agora. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem que durar pouco. Então vamos lá. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Infelizmente, muitas pessoas usam monte para fazer a interpretação dos reis. Rei é uma coisa, monte é outra. As 7 cabeças, elas têm uma dupla função profética. Primeiro, mostrar a localização geográfica da mulher. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. E são também, ou seja, além das 7 cabeças serem 7 montes, simbolizarem 7 montes, são também, além dos montes, reis. Os montes não são os reis. Monte é monte, rei é rei. E lembre que ele já está dando a interpretação da visão. Ele não está pedindo para você interpretar a interpretação da interpretação. Ele disse: as 7 cabeças são 7 montes, quais a mulher está sentada, e são os 7 reis. Então nós vamos entender que seriam esses 7 reis. As cabeças são 7 reis. Lembre que o leopardo lá de Daniel, que é Grécia, quando tem as 4 cabeças, são 4 pessoas, 4 generais, né? Aqui no caso, existiam até outros generais, mas 4 especificamente. Alexandre tinha vários generais, mas 4 que tomaram ali a sequência do seu reino. É só uma lembrança para mostrar que cabeça ali em Daniel são pessoas. E aqui também, esses 7 reis, no meu entender, são 7 reis literais. São 7 reis. O Papa se tornou rei quando? Nós imaginávamos nesse livro, que foi um dos erros nossos, nós imaginávamos que o primeiro rei surgiu em 1929 com o Tratado de Latrão, porque o Papa, desde 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, entrou em Roma, desde 1798 até 1929, o Papa perdeu seus territórios, não tinha, nem o Vaticano era dele, ele destronou o Papa, vamos dizer assim. Então, a partir de 29, a gente começou a contar os reis, porque voltou a ser, através do Tratado de Latrão, que foi assinado por Benito Mussolini e Pio XI, o Papa voltou a ser rei, ter o território do Vaticano e voltou a ser soberano do Estado do Vaticano e voltou a ser rei. Só que antes de 1798, quando Napoleão, o general Berthier, Napoleão através do general entrou em Roma e destronou o Papa, antes o Papa tinha territórios. Então pode-se dizer que o Papa era rei também. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque o Papa recuperou o reinado em 29 que nós devemos contar o reinado a partir de 29.
Você vai entender, e esse foi um dos nossos erros. Mas a gente fez isso, a gente na época fez o seguinte: como o Tratado de Latrão foi em 29, o primeiro rei passa a ser Pio XI. Essa foi a nossa interpretação lá atrás, que está nesse livro aqui que eu fiz, do Pio XI. O segundo rei seria Pio XII. O terceiro rei seria o João 23. O quarto rei seria, só uma curiosidade aqui, o Pio XII abençoou os tanques de Hitler. Existe uma carta do presidente Truman, um presidente americano, um parênteses aqui. O presidente Truman é um presidente americano que substituiu o Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt substituiu pelo Truman, porque o Roosevelt morreu, o Truman era vice. E no final da guerra foi ele que assumiu. Quando o Papa Pio XII viu que Hitler perdeu a guerra, ele começou a se aproximar dos Estados Unidos. Se você for na internet, você vai achar essa carta, é muito interessante. O Pio XII diz o seguinte para ele: primeiro, que eu não chamo de Vossa Santidade, eu vou lhe chamar simplesmente de Senhor Pacelli, que era o nome dele. Nem cardeal chamou, Senhor Pacelli. O senhor não é bem-vindo aqui nos Estados Unidos, porque o senhor estava do lado de Hitler e agora está se aproximando da gente. E Paulo no Pio XII, no cardeal Pacelli, que era o Pio XII, pau nele. Só que a profecia tinha que se cumprir, essa união tem que ser refeita. O papado tem que dominar o mundo e os Estados Unidos também junto com isso. Então, lá por 1980, já conseguiu, por uma coisa assim espantosa, o João Paulo II ser recebido nos Estados Unidos com um tapete vermelho, a ponto de, quando ele morreu, os 3 presidentes que estavam vivos nos Estados Unidos, ou que estavam no poder, os outros 2, que eram o Clinton, o Bush pai e o Bush filho, estavam ajoelhados, se não me engano foram os 3, mas eu sei que foram os 3 presidentes que estavam vivos, ajoelhados lá no caixão dele. Você vê como uma coisa mudou. Mas veja essa carta de Truman, pesquisa depois na internet, muito interessante. Então, Pio XI seria o primeiro rei, Pio XII, o segundo rei, João 23, o terceiro rei, o quarto rei seria Paulo VI. Você vê que eu sou de família católica, eu tinha uma medalha do Paulo VI, que a minha tia foi para o Vaticano abençoada pelo Paulo VI, eu andava com ela uma medalhinha de ouro, eu achava o máximo. Então eu amo o católico, eu sei, e tem muito padre, muito até bispo e tal, muito sincero nisso que faz, fora todos os católicos. Mas não quer dizer que você deva ficar, porque a profecia fala: sai de Babilônia. É para sair de Babilônia. Vamos lá, quinto. João Paulo I. Sexto, João Paulo II. Então, quando nós fizemos o livro, o João Paulo II era vivo, não existia o Bento XVI, nem o Francisco. E a profecia diz o seguinte: os 7 reis caíram 5, um existe e o outro não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. O que a gente pensou? 5 caíram, seriam esses aqui, os 5 primeiros. O sexto existe, a gente pensou, existe por quê? Porque é no momento que a profecia está sendo entendida. Então ela existe nesse momento. Nós erramos nisso, depois você vai entender por quê. E o sétimo não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Então o que a gente pensou? Vai entrar um sétimo aqui, que vai durar pouco tempo, talvez meses, máximo ano, mas bem pouco, e o João Paulo II vai retornar. O João Paulo II vai retornar, porque ele ameaçava muito renunciar. Estava velho e tal, vai renunciar. Vai entrar outro papa, vai durar pouco, o João Paulo II vai voltar e vai ser o 8º rei, porque existe um 8º rei. Olha só, vamos repetir aqui o versículo 10. Dos quais caíram 5, um existe e o outro não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que é e não é, também é ele o 8º rei. E procede do 7 e caminha para a destruição. Então, a profecia diz que existe um 8º rei, mas não existem 8 cabeças. São só 7 cabeças, 7 reis. Mas existe um 8º. Mas por que não existem 8 cabeças? Porque o 8º é um dos 7. Essa expressão, procede do 7, em outras bíblias fala pertence ao 7, em outras bíblias fala é um dos 7. No grego original é escrito ektum hepta. Se você pegar essa mesma frase, ektum hepta, ela é repetida no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, quando fala de Filipe, que era um diácono, fala assim: Filipe era um dos 7 diáconos. Filipe ektum hepta diáconos. Então Filipe era um dos 7 diáconos, literalmente. Então essa expressão aqui, o 8º é um dos 7, pertence ao 7, procede do 7, certo? Então o 8º seria um dos 7.
no nosso entender, só poderia ser João Paulo II, porque esses outros aqui estavam mortos, e o sétimo não poderia ser o oitavo. Se o sétimo é o sétimo, vai ser o oitavo. Então só poderia ser o João Paulo II, só que ele morreu. Então quem que poderia voltar? Entraria um sétimo, que duraria pouco, mas ninguém poderia voltar. E o sétimo entrou, realmente Francisco. O Francisco entrou como sétimo, perdão. O Bento XVI entrou como sétimo. O Bento XVI entrou como sétimo. Na nossa cabeça já tinha falhado a nossa interpretação, porque a gente achou que o João Paulo II ia renunciar e entrar um que ia durar pouco e ia voltar o João Paulo II, não deu certo. E entrou ainda mais um oitavo, que seria o Francisco, depois do Bento. Existem algumas interpretações que eu respeito muito, o pastor Samuel, do Jairo, que colocam como se o Bento XVI e o Francisco fossem um rei só, porque o Bento XVI ainda continuaria sendo Papa emérito, ele não morreu, ele está lá, então o Francisco é e não é um Papa, seria mais ou menos isso. Então essa é a interpretação, que os dois na verdade formam um só, que seria o sétimo. Para mim, eu discordo disso, depois eu vou explicar melhor porquê, mas basicamente é o seguinte, eu acho um pouco de forçação, porque quando um rei sai e é deposto, do modo geral, na história do mundo, quando um rei sai, mesmo vivo, renuncia, ou é deposto e fica vivo, outro rei, quando entra, se torna aquele rei. Começa por aí. Segundo, se os dois formarem um rei só, faz mais de 15 anos que eles estão no poder. O Bento ficou 7 e o Francisco já faz 8, se não me engano. Então já dão mais de 15 anos, que não é pouco tempo para um Papa. Ah, mas pouco para Deus pode ser 1000 anos. Não, mas esse pouco é com relação aos papas, porque 5 caíram, o sexto existe, o sétimo não chegou, quando chegar vai durar pouco com relação aos papas. Uma média aqui de papas é 2, 3, 4, 5 anos. Né? O João Paulo I, por exemplo, durou 33 dias. Né? Então, esse pouco, 15 anos, está muito. E principalmente porque nós começamos a contagem errada. E é isso que eu vou contar a partir de agora, por que estaria errada essa contagem. A contagem, ela estava errada lá do primeiro rei sendo Pio XI, por quê? Porque nós não identificamos corretamente qual que era o tempo que o anjo estava mostrando para o João quando que a profecia se desenrola. Nós precisamos entender que existe uma chave de tempo no Apocalipse 17 que dá a entender quando que a profecia desenrola. E neste momento que o anjo leva o João para o futuro para ver essa profecia, o sexto rei existe nesse momento. Quando nós identificamos que o sexto rei existe nesse momento, aí nós podemos contar os 5 para trás e o que vem para frente. Então por isso que o sexto rei existe. Ah, existe no momento que interpretou a profecia. Não, não é no momento que interpretou a profecia. Ah, existe na época de João, lá do Império Romano, porque existe aqui João, na época não. Porque perceba que ele leva em espírito ao deserto, lá para frente, e aqui que vem o X da questão, que é a chave. Aonde está esse tempo? Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Veio um dos 7 anjos que tem acertado e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, e agora vem. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se bebedaram os que habitam na terra. Então, o anjo leva João no momento que os reis da terra já se prostituíram e já se embebedaram com a meretriz. Isso é muito importante. Eu vou repetir. O anjo chegou para o João e falou assim, João, eu vou lá no futuro mostrar uma profecia para você. Então venha comigo. Levou o espírito a ele lá. Pô, tá. Nesse futuro aqui, os reis da terra já se prostituíram e já se embebedaram com a meretriz. Quando os reis da terra já se prostituíram e já se embebedaram com a meretriz, tá certo? Tá. O sexto existe aqui. 5 caíram, mas o sexto já existe aqui. Os reis da terra se prostituíram, se embebedaram e o sexto existe. E o sétimo ainda não chegou. Então nós vamos entender agora quando que os reis da terra se prostituíram e se embebedaram. Quando os reis da terra se prostituíram e se embebedaram, ali o sexto existe a partir dali. Entendeu? É simples. Esta é a chave. E é curioso, veja que interessante. Esse versículo 2 do Apocalipse 17, ele poderia não estar aí. Ele é uma informação adicional justamente por causa do tempo. Eu vou ler o versículo 1 e pular o 2 e para o 3. Ó. Veio um dos 7 anjos que tem acertado e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Transportou o meu anjo em espírito a um deserto, mas não é assim. Ele faz questão de colocar muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra e se bebedaram com o vinho da sua prostituição.
Por que é isso? Porque isso dá a chave para nós de tempo. Aí o sexto rei existe nesse momento, que os reis já se prostituíram e já se embebedaram. Na verdade, essa passagem aqui, com os reis se prostituíram e se embebedaram, é a segunda mensagem angélica. Das 3 mensagens angélicas, essa é a segunda. Ela é falada aqui em Apocalipse 7, é falada em Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas, eu vou ler rapidinho para você aqui. Seguiu-se, 14:8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações ouvindo sua prostituição. E ela também está em Apocalipse 18. Apocalipse 18 nos ajuda a compreender justamente quando que os reis da terra se prostituem e se embebedam com a meretriz. Eu vou lá ler Apocalipse 18, você está aqui para ler. Apocalipse 18, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Opa! Então repete de novo aqui, mas perceba uma coisa. O anjo diz assim, caiu Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, porque, em outras versões até fala, porque ou pois, todas as nações beberam do vinho da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela. Então, veja bem, Babilônia vai se tornar em algum momento morada de demônios, covil de espécie imundo, e quando isso acontecer, acontece porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Então, como que eu sei que todas as nações beberam do vinho da sua prostituição? Eu sei por quê. Porque um sinal disso é quando Babilônia se torna morada de demônios. Quando Babilônia, nós sabemos que é Babilônia, a Igreja Católica Romana está sentada lá em Roma e tem sua sede lá. Quando Babilônia se torna morada de demônios, covil de espécie imunda, isso é um demônio literal. Quando ela se torna morada de demônios e covil de toda espécie de ave imundo, que espírito imundo que fala aqui, justamente são os anjos de luz, quando ela se tornar literalmente isto, o que acontece? Eu sei que as nações se prostituíram e se embebedaram. Eu vou repetir, eu sei que você pode ter entendido, mas vou repetir porque alguns não entendem. Vamos lá. O anjo falou para o João, João, caiu Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, porque, em outras versões então, porque todas as nações beberam de sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela. Então, eu sei que Babilônia se prostituiu, se embebedou e caiu quando ela se tornou morada de demônios. Eu acho que ficou claro isso. Então, o que acontece? Vamos agora entender se existe a possibilidade disso, né, de compreender quando que Babilônia torna-se morada de demônios. Se você compreender quando que ela se torna morada de demônios, você sabe que ali os reis da terra já se prostituíram, já se embebedaram. E ali sim, a partir dali o sexto rei existe. Por quê? O anjo, voltando lá para trás, o anjo leva João no futuro, lá no começo da profecia. João, vem cá que eu vou te mostrar uma profecia aqui e tal. Vou te mostrar os acontecimentos da meretriz. Chegamos aqui, João. Os reis se prostituíram e se embebedaram com a meretriz. Lembra que eu falei para você que eu vou te levar no momento que os reis da terra se prostituíram e se embebedaram? Então, quando que eles se prostituem e se embebedam? Quando Babilônia se torna morada de demônios, significa que os reis da terra se prostituíram e se embebedaram. Então, João, ó, aconteceu aqui, se tornou morada de demônios, o sexto rei existe. Entendeu agora quando que dá para a gente contar os reis? O sexto rei existe quando Babilônia se torna morada de demônios. Agora vamos entender como que isso é possível. Vamos lá. Existe nas escrituras um momento em que numa região, num local, vem demônios e os demônios, vamos dizer assim, habitam lá, moram lá, eles estão naquela região. Existe como saber isso, porque as escrituras nos mostram isso. Tá? Cristo, em Lucas capítulo 10, nós vamos chegar lá. Cristo, ele além dos 12, ele designou para uma tarefa 70 discípulos. Tem até algumas bíblias que falam 72, é curioso isso, 70 ou 72. Está em Lucas capítulo 10. E ele falou, vocês vão aqui, nessa região que nós estamos, e vocês vão fazer milagres, curar pessoas, expulsar demônios, vão para lá. E designou e deu poder para eles para fazer isso. E eles foram, os 70 foram para lá. Lucas capítulo 10. E agora que eu quero ler para você. Eles voltam, o regresso dos 70. E aí você está lendo, então vamos ler o regresso dos 70. Lucas 10, 17.
Está na sua tela aí. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, no caso Cristo, lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, você viu, voltando aqui para mim, você viu que os 70, quando voltaram impactados, porque curaram pessoas? Não. Porque fizeram milagres? Não. Eles voltaram impactados, por quê? Porque os demônios submetiam a eles. Eles estavam impactados, alegres por isso. E aí o Messias falou para eles: Eu sei, eu vi Satanás caindo como um raio, em algumas versões, até aqui está relâmpago. Tem versões que falam raio e versões que falam relâmpago. No original, a palavra correta em grego é astrapi. Astrapi, o Rafael vai pôr na tela agora. Astrapi, em grego, astrapi pode ser raio ou relâmpago, tanto faz. Por isso que algumas bíblias falam raio, outra relâmpago. Qual que é a diferença de raio para relâmpago? Relâmpago é o flash que dá. Raio é aquilo que cai. Né? Você não vê relâmpago caindo do céu, o que cai do céu é raio. Então a tradução correta aqui seria: vi Satanás caindo do céu como um raio, e não como um relâmpago. Certo? Então, o que acontece? Nesse momento que Satanás cai do céu como um raio, Jesus, Yeshua, Cristo, sabe que os demônios estavam lá, por isso que ele sabe que os discípulos expulsaram os demônios. Então, é uma manifestação que a Bíblia relata para nós, de demônios num local através de um raio. Eles se tornaram ali morada deles naquele lugar, naqueles momentos, naqueles dias ou momentos que eles ficaram lá. E aí os discípulos foram lá e expulsaram eles. E é curioso que, por que está relatado isso, né? Nem precisava estar relatado em Lucas, não tem necessidade nenhuma, é uma frase meio fora aqui, ó. Eu vou explicar por que parece fora. Não é fora porque está aqui para nos ensinar. Mas não precisaria estar aqui se não fosse para nos ensinar. Olha só. Regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Do nada, o Messias falou: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Ou seja, porque tem conexão com isso, para nós entendermos. Ele vos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, etc. Que ele deu autoridade para expulsar demônios, já ele sabia, né? Porque ele viu Satanás caindo como um raio. Então, esta mensagem pode nos servir para a Babilônia, porque lembre que quando a Babilônia se torna morada de demônios, o sexto rei existe a partir dali, que como a gente viu já em Apocalipse 18. Quando que existe algum momento que cai um raio em Babilônia? Existe. Pode ter caído outras vezes, mas a gente não sabe. Só que um momento da história impressionante, quando o Bento XVI anuncia para o mundo inteiro a sua renúncia. O Bento XVI anuncia, os jornais, as televisões do mundo inteiro estão na frente do Vaticano filmando aquilo. No dia que ele anuncia, 6 horas da tarde, cai um raio na cúpula da Basílica. Pode ter caído outro raio lá? É difícil um raio cair no mesmo lugar, mas até pode. Mas neste dia, inclusive que estavam todas as televisões do mundo filmando, o Bento XVI renuncia, no mesmo dia cai um raio. Eu fico feliz porque essa colocação não quem viu isso com relação a Lucas 10 não foi só eu, não. Tem outras pessoas da internet que também viram quando aconteceu isso. Falaram, só não conectaram com o Apocalipse 7, mas viram lá também, estranho aquilo. Caiu como um raio lá no Vaticano, no meio da Basílica. Vi Satanás cair como um raio. E agora, Rafael vai colocar para você um videozinho da BBC de Londres. Tá? É bem rapidinho, um vídeo de 20, 30 segundos. Saiu na Rede Globo, saiu o mundo inteiro saiu, porque tem vários jornais lá. Mas esse da BBC é mais sucinto, e você vai ver o raio. Inclusive nesse vídeo o locutor fala, este acontecimento extraordinário, porque realmente é extraordinário, mesmo para os repórteres ficou estranho. E o eterno Criador nos deixou todo mundo saber disso, para quem está atento. Opa, a profecia aqui, entendeu? Então agora o Rafael vai colocar esse vídeo para você. Horas após o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, um raio atinge a Basílica de São Pedro. Veja agora em câmera lenta. Esse acontecimento extraordinário aconteceu por volta das 6 horas da tarde, horário do Vaticano. Você acabou de assistir o vídeo e, no meu entender, ficou bem claro, pode ser que nós estejamos enganados na interpretação, pode, mas existe grande chance de não estar enganado. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu me sinto obrigado a fazer isso. Essa mensagem é muito importante.
Obrigado perante o Criador de fazer isso. Se eu tiver errado, ele sabe da minha intenção e todo mundo estudou. Mas se tiver certo, eu acho que tem chance de estar certo, você está vendo um acontecimento profético se cumprir na sua frente. O Rafael vai colocar aqui, por curiosidade, mais uma foto. Saiu em vários canais, mas uma foto que eu acho muito interessante, que um fotógrafo bateu na hora. Ele conseguiu bater na hora o raio. Ele estava batendo fotos ali, tinha muitos canais, e ele bateu o raio na hora. Tá vendo a foto agora aí? Olha que impressionante, né? Caiu na cúpula do Vaticano, na sede de Babilônia, os demônios. Até porque lá que eles vão fazer uma obra muito, muito forte, você já vai entender isso. Por isso que caiu lá dentro. E o que acontece? A partir dali, a profecia do nosso TV se cumpre. Por quê? Porque só diz que o sexto existe quando os reis se prostituíram e se bebedaram, que é quando se torna morada de demônios. Então, tornou-se morada de demônios, o sexto rei existe a partir daí. E veja que interessante, 5 caíram e na transição do quinto para o sexto, cai o raio, que se torna morada de demônios. Muita coincidência. E quem seria o sexto? Que depois que caiu o raio, o sexto existe ali a partir daquele momento, que é o Francisco. O Francisco passa esse tipo, porque o Bento XVI renuncia e entra o Francisco como sendo o sexto rei, porque ele existe. Então o sexto rei seria o Francisco. Se o sexto rei é o Francisco, vamos de trás para frente agora. O quinto rei é o Bento XVI. O quarto rei é o João Paulo II. O terceiro rei é o João Paulo I. O segundo rei seria o Paulo VI, e o primeiro rei, João 23. Primeiro rei seria o João 23, que a minha avó dizia que eu era parecido com o João 23 quando eu era criança, porque minha família era católica. E o que acontece? A partir daqui seria o sexto rei. Então, se estivermos corretos nessa interpretação, o sexto rei existe, né, no momento que se cumpre a profecia que a gente já viu do raio. O sétimo não chegou, mas quando chegar ele tem que durar pouco. Quanto que é esse pouco? Não sei, mas para mim são meses, no máximo 1 ano, 2, estourando, que é pouco tempo. E o oitavo, ele é um dos 7. Um dos 7. Quem que seria o oitavo? Pode ser o Francisco, pode ser o Bento, pode ser até quem morreu? Pode. E para mim, eu sei que vai assustar você, o oitavo rei é uma simulação de ressurreição. Vai parecer que João Paulo II ressuscitou, porque o oitavo é um dos 7, e eu já vou explicar por quê. O João Paulo II, Lúcifer, faria uma simulação de ressurreição dentro do Vaticano, que é ele mesmo, ou um anjo dele, se personificando como se fosse João Paulo II ressuscitando, e não é, mas para todo mundo vai parecer que é o João Paulo II ressuscitando, e ele vai então voltar como o oitavo rei. E por que o João Paulo II? Já te explico. Primeiro eu quero explicar o que dá argumento para eu pensar que não é o Francisco que está vivo, e nem o Bento XVI que está vivo e voltar, mas que é um papa que morreu. Eu vou explicar. Vamos lá. Vamos voltar agora para o Apocalipse 17. No Apocalipse 17 diz que o oitavo, vamos lá, diz aqui, o oitavo, fala 2 vezes do oitavo. Primeiro fala da Apocalipse 17, 8, fala da besta que é o oitavo. Diz assim, ó, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tá? E no versículo 11 fala, a besta que era e não é, também é ele o oitavo. Então a besta e o oitavo é a mesma coisa. A besta simbolicamente significa o papado, a besta simbolicamente tem cabeças que são os papas, mas a besta também significa um papa, um homem, tá? Por isso que a besta é o oitavo. Então a besta, que era não é, também era o oitavo rei. E no versículo 18 fala assim, a besta que viste, que era não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E no versículo 11 fala, a besta que viste não é, também ele é o oitavo, procede do 7 e caminha para a destruição. Então é a mesma coisa, é a mesma besta. O oitavo rei é a besta, procede do abismo e caminha para a destruição. Isso é bem claro no Apocalipse 17. O que significa essa expressão, procede do abismo? Isso, procede do abismo, a interpretação pode ser várias, mas a mais lógica é a seguinte, abismo na Bíblia significa, pode simbolizar um abismo literal, pode, um abismo literal, mas abismo é local dos mortos, aonde estão os mortos, e também é a morada dos demônios, aonde
eles poderiam sair para fazer prodígios. Eu vou ler essas passagens aqui da Bíblia, tá? Então eu vou ler para você algumas passagens que falam sobre abismo, tá? No sentido do local dos mortos, por isso que a besta sobe do abismo. Salmo 88:11 diz: será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Isaías 14:15 fala: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Romanos 10:6 diz assim: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porque quando levanta dos mortos, levanta do abismo. E tinham sobre eles, Apocalipse 9:11, tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E aí vai, né? Tem outros aqui mais longo, que é Lucas 8:27-33, que daí você pode ver na sua casa. Mas abismo é local dos mortos, e local também da onde levantam os demônios que moram no abismo. Tem uma passagem muito interessante, e na Bíblia já aconteceu uma vez, de uma personificação de um demônio, como sendo uma figura humana. Aconteceu isso aonde? Para não ficar tão longo o vídeo, eu vou falar rápido aqui, depois você pesquisa. Em Samuel, no capítulo 28 do livro de Samuel, o rei Saul, ele foi consultar a pitonisa de Endor, a médium de Endor. Inclusive, meu irmão, se você é espírita, a tua doutrina não está correta pela Bíblia, é um engano de Lúcifer. Ele foi consultar a médium de Endor, a pitonisa de Endor. E você pode ler lá depois que essa pitonisa de Endor, ela vai falar com ele, ela se assusta depois que descobre que é Saul, porque Saul ele tinha dito que não poderia mais ter médium, mas daí ele concordou, e ele foi lá consultar, porque ele acreditava nisso, nessa besteira, e ele sempre falava com o profeta Samuel antes de uma batalha, e o profeta Samuel tinha morrido. Aí ele chega então para essa médium e pede para ela para lhe falar com Samuel. Aí eu vou ler então essa passagem, aqui bem rapidinho, só essa passagem de Samuel 28, fala assim, versículo 12, versículo 11, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Saul pediu para subir Samuel, e a mulher vê subir Samuel. Né? O que é esse subir? Daí vem o demônio falando assim para Saul, por que me inquietaste me fazendo subir? Como se fosse Samuel. Então já existe nas escrituras esta subir dos mortos. Não está usando a expressão abismo, mas é óbvio, que foi uma personificação de um demônio como se fosse o profeta Samuel. Então os demônios têm esse poder, sim. E no Apocalipse 17 fala isso, que o oitavo sobe do abismo e caminha para a destruição. Aí você vai dizer para mim, mas é muita loucura isso, é muita loucura porque é muito sobrenatural, as coisas não são tão sobrenaturais assim. Eu vou te mostrar que a Bíblia mesmo nos diz que vai ser sobrenatural e vai espantar o mundo. Olha só o que acontece no Apocalipse 17, quando a besta sobe do abismo. A besta que viste ela não está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era. Se admirarão. No Apocalipse 13 fala mais ou menos a mesma situação, fala assim que eles se maravilharão, se admirarão. É algo realmente espantoso, o mundo vai se admirar. Uma curiosidade a mais para mostrar que existe base para um engano desse tamanho. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, está aqui, o apóstolo Paulo falando sobre a apostasia que viria. Antes da volta de Cristo viria a apostasia. Então eu vou ler bem rapidamente. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto no caso a volta do Messias, a volta de Cristo. Porque ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Yeshua, o Yahshua, o Cristo, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, desse homem da iniquidade, o filho da perdição, será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu sei que eu li rápido, é que é muita coisa, mas bem simplificadamente. Ele diz assim,
A volta de Cristo não vai acontecer sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai aparecer com todo o poder de Satanás, com todo o engano de injustiça, e vai ser revelado esse homem da iniquidade. É um homem da iniquidade, um filho da perdição vai ser revelado. E vai enganar aqueles que não amaram a verdade, mas se agradaram com a justiça. Um ponto interessante aqui é que o aparecimento de Satanás vai vir com toda eficácia e diz assim, ó, que ele será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Este homem da iniquidade vai ser destruído pela manifestação da volta de Cristo. E o oitavo caminha para o quê? Para a destruição. Mais uma coincidência. Mas independente dessa destruição, esta passagem nos dá a entender que existe um acontecimento fantástico que ainda vai acontecer antes da volta do Messias. Então abre também esse espaço e justamente fala que é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se põe como se fosse o próprio Deus, que é o Santo Padre, vossa santidade, etc. Não é? É muito interessante. Imagine, e eu acredito que se essa ressurreição acontecer, essa simulação de ressurreição de João Paulo II acontecer, não vai acontecer num momento como de paz, tranquilidade no mundo, não. Vai ter alguma coisa muito forte acontecendo, ou uma guerra já mundial, ou uma pandemia piorando, alguma coisa pesada vai acontecer. Aí ele vem para pôr ordem na casa. Ele vem, ó, agora eu vim aqui e ressuscitei dos mortos, tal, como se fosse um mensageiro de Deus, etc, etc. Vem por aí. É muito interessante, porque eu acho que é o João Paulo II. Agora vamos lá, porque eu acho que é o João Paulo II que veio dos mortos. Vamos lá. Pelo seguinte, ele foi o Papa, João Paulo II foi o Papa mais marcante dos últimos tempos. Se você é muito novo, talvez você não saiba disso, mas pesquise. João Paulo II, ele, por causa dele, a cortina de ferro acabou, porque ele trabalhou muito nos bastidores com a Polônia, através que ele era polonês, com a Rússia. Junto dele, a Igreja Católica ganhou uma projeção maior ainda do que era, reatou com os Estados Unidos, que isso é muito importante na profecia, eu não posso perder tempo com isso. E o João Paulo II é tanto forte que ele foi o recorde aí da Igreja Católica, foi beatificado e santificado, considerado um santo mesmo pelos católicos. Tem uma câmera 24 horas, você pode entrar, eu vou deixar o link abaixo aí, tem uma câmera 24 horas filmando o túmulo dele. Por que será? É estranho, né? Tem uma câmera. E o caixão dele, inclusive, também tem coisas, que lá dentro tem satanista, tem demônio, eles fizeram um caixão com coisas de vampiro, de ressurreição, tem muita coisa meio esquisita no caixão dele, mas isso não é fundamento para eu dizer isso é só uma curiosidade. Agora, é interessante que esse João Paulo II, que foi o Papa mais marcante dos últimos tempos, se não de todos os tempos, o nome dele dá 666. Isso para mim fica assim, como pode? Né? Então vamos lá, antes de mostrar aqui o nome dele, que dá 666, eu quero lembrar o que fala do 666, porque muita gente fala muita besteira do 666. Fala, 666 é um chip, 666, ele até pode ter um controle através disso, da tecnologia, eu não discordo, mas o 666 é um número de um homem, é do nome deste homem, quer ver? Vou mostrar para você. Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Diz assim, Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então vamos lá. Aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então, o que acontece? Existe a besta, que tem um nome, que calculado, o nome da besta, o número do seu nome, que calculado da 666. Então, é um homem, que a gente já viu aqui, o número de um homem, é um homem que tem um nome que calculado da 666. Vou repetir, que está escrito aqui no 17 e 18. É um homem que tem um nome que calculado da 666. Então, o que acontece? Este nome, eu olho para o nome da besta e dentro desse nome, segundo está escrito no Apocalipse 17, 18, eu tenho que ver 666 através de um cálculo. Não está escrito 666 no nome, mas se eu fizer um cálculo no nome deste homem, vai me dar 666. E o que é cálculo? Cálculo é uma operação matemática, ou soma, ou subtração, multiplicação, é um cálculo que eu tenho que fazer naquele nome. Por exemplo, vamos dizer assim, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, ou Joaquim José da Silva Xavier, que eu dou um Tiradentes. Quanto que dá Joaquim José da Silva Xavier? Quanto que dá em números? Nada. Porque a nossa
o nosso idioma e o nosso alfabeto, letra é letra, número é número. Mas tem um alfabeto, além do hebraico, o hebraico por acaso também é, mas tem um alfabeto, que a letra é letra e também algumas letras você olha e vê números. O latim, que é a língua oficial do Vaticano, e que o nome da besta está escrito lá. Se você pegar um nome que eu vou colocar aqui, Johannes Paulus Papa II, dá 666. Então é muita coincidência. Como está escrito no site do Vaticano? No site do Vaticano é escrito assim, ó, Johannes, depois eu posso colocar o link, até a foto aqui, o Rafael põe, é fácil. Johannes, eu não lembro se é com ele ou dois, não importa. Paulus, PP, que é Papa, e segundo está um número assim, ó. Johannes Paulus PP, que é Papa, e segundo é um numeral em latim. Tá? O que acontece? Se você pegar Johannes, que é João, Paulus, lembrando que o V vale U em latim, é a mesma coisa, a letra V e a letra U são as mesmas. Paulus, Papa, segundo, eu escrever o numeral, que é um V aqui também, porque a U não tem U em latim, é V. Segundo, tá? O I em latim vale 1. Não é que vale, se você olhar o I, você olha o 1, está dentro do nome. É um homem que tem um nome que é calculado da 666. Está aqui, o I vale 1, o O vale nada, vale 0, o H vale 0. O A vale 0, o N vale 0, não tem valor, na verdade não tem valor, né? O N não tem valor, aqui o E não tem valor, o S não tem valor, o N não tem valor. Isso aqui não tem valor, só 1. Então aqui nós tiramos 1. E Paulus, o P não tem valor, não é número. O A não é número. O V vale 5, o L vale 50, o V vale 5 e o S não tem valor. Quanto que dá? 60. E aqui, Papa, 0 não tem valor, aqui não tem valor, aqui não tem valor e aqui não tem valor. O S não tem valor, o E não tem valor, o C vale 100, o V vale 5, o N não tem valor, o D vale 500 e o O não tem valor. Quanto que dá aqui? 100 mais 5, 105 mais 500, 605. 605 mais 60, 665. Mais um daqui, 666. É muita coincidência, muita coincidência. Aí você pode me dizer, mas ao seu, esse número aqui é 2, sim, mas nós fizemos como é que fala? A escrita de todo o nome, né? Lembrando mais um detalhe, essa expressão aqui, o número de um homem, tem algumas bíblias que falam número de homem e algum número de um homem. O original aí é anthropos. Anthropos é ser humano, poderia ser até mulher, mas no caso aqui é um homem porque é um papado. Que anthropos serve tanto para homem como uma mulher, mas não é no sentido de número de homem como se fosse um número humano, até porque não existe número de cachorro, número de gato, número de elefante, só pode ser número de um homem, não um número de um número humano. Não sei se vocês entenderam a diferença. Se você colocar só a expressão número de homem, então é número humano. Não, ele quer dizer número de um homem, porque não existe, não teria cabimento colocar número de homem, porque todo número é de homem, então é número de um homem. E, repito, anthropos está no singular, é um ser humano, tá? Como eu ia dizer, você tem algumas bíblias, várias bíblias que colocam como se fosse o número de um homem, que é o mais correto. Então, é um homem que tem um nome que é calculado da 666. Muita coincidência. E você teria que ver, olha só que coincidência, você teria que ver os números no nome dele. Porque você pega e calcula dentro do nome, não vai inventar. Você está vendo números dentro do nome, em latim, que é a língua oficial do Vaticano. É muita coincidência. Mas podemos estar errado em tudo isso? Podemos. Isso aqui não é ponto de salvação. Se estiver errado, estudamos, compreendemos e melhoramos cada um dentro das suas vidas, né? Um ponto que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: existem algumas pessoas que dizem que o nome dele não daria 66, porque em latim, este O aqui, existe a palavra secundo em latim, que é segundo, mas no nome teria que ser um V aqui em U. Se fosse um V em U, daria, em vez de 0, daria 5, o nome não daria 666. Só que neste caso aqui específico, Papa Segundo, o nome dele é João Paulo Papa Segundo, ou seja, o segundo Papa João Paulo. Esse segundo aqui, ele é um título
dentro do nome, não é o próprio nome, entendeu? Johannes Paulus é o nome, segundo o Papa João Paulo, então por isso que é segundo e não secundus. Se quiser você se aprofundar um pouco mais nisso, eu vou deixar o link de um vídeo do Jairo Carvalho, que ele fala sobre isso, eu acho muito interessante, o link está aí na descrição. Então, que ele explica melhor isso que eu estou explicando, para quem acha que aqui pode ser secundus. Aí é uma questão de semântica latina, mas é segundo, que existe a palavra, está no dicionário latim, e é com relação a segundo o Papa João Paulo. Nesse aspecto, eu acredito que dá. Se ele estiver errado, o futuro vai dizer. Mais uma situação agora que eu fiquei impressionado, porque bate certinho com a profecia, fica bem lisa a interpretação. Inclusive na Bíblia de Jerusalém fica mais interessante até de ler esse final aqui. Nós estamos terminando, aguenta aí. Que é o seguinte, o Apocalipse 17 fala assim, ó, aquilo que eu disse no final você vai entender. A besta que viste era, não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que é esse, a besta que viste era, não é? O anjo chega para o João no momento que o sexto rei existe, né, que é onde está se desenrolando a profecia. A besta, que o João Paulo II era, no sentido de existir, era, não é hoje, não existe, mas está para subir do abismo e caminha para a destruição. Na Bíblia de Jerusalém fica interessante porque fala isso de forma mais clara, quer ver? Aqui no versículo 8, ó. Diz aqui, ó, a besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujo nome... Então, aqui fica até mais claro. A besta que era, não é, está para emergir do abismo. Quem tenta interpretar de outras formas fica difícil. Eu sei que eu já vi outras interpretações. Esse era, não é, está. Aqui é simples. A besta, o João Paulo II, existia, era, não existe, está para emergir do abismo, naquele grande engano, e caminha para a perdição. Ficou claro? E depois o versículo 11 ainda fala, é a besta que era, não é a besta que existia, que era, que existia, o João Paulo II, e que não existe mais, também é ele, o oitavo, procede do 7 e caminha para a destruição. Então, fica liso de ler. Se você ler todo o Apocalipse 17 em cima dessa interpretação, fica, no meu entender, bem liso. A gente finalizou, eu quero só trazer um detalhe para você, porque alguns podem dizer assim, mas você está usando o versículo 18 ali, para falar que a mulher também é a grande cidade, que domina as coisas da terra, etc., que ajudou a entender que é Roma. Mas ali você está lendo o seguinte, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como assim domina? Não é na época de João, que hoje Roma não domina sobre os reis da terra, mas na época de João dominava. E não está acontecendo o desenrolar a partir do sexto rei que existe, ou seja, seria do Francisco, né? Depois do raio, e a cidade domina sobre a terra. Ela não domina mais sobre a terra, ela dominava. Sim, só lembra de uma coisa. A partir do versículo 15 de Apocalipse 17, ele dá considerações finais. Ele termina a visão e termina a interpretação. Tanto que está escrito ali, falou-me ainda, depois que ele falou de tudo aquilo, ele falou-me ainda. As águas que viste são povos, os 10 chifres vão fazer isso, e a mulher que viste é a grande cidade. Então, acaba a visão, acaba a interpretação, aí ele fala no momento presente para o João. A mulher que você está vendo é a grande cidade que hoje domina sobre os reis da terra, que é Roma, que já dominava naquela época. É só um detalhe, porque tem algumas pessoas que podem confundir isso. No meu entender, nós terminamos aqui a colocação. Daria para ficar falando mais detalhes, tem uns detalhes interessantes aqui, mas deixa para outros vídeos que tem. E tem conexões também desta profecia com outras muito interessantes, muito interessantes. Parece que ela está sozinha, mas não está. Por exemplo, em Apocalipse 11 fala da besta que sobe do abismo, que é a mesma besta que sobe do abismo. Isso não é uma coisa única da Apocalipse 17. Isso é importantíssimo. Esse evento de uma simulação de ressurreição, que vai acontecer, acredito, pelo João Paulo II, é marcante. Ou por outro Papa, talvez, mas eu acredito que tem mais chances ele. Né? O que mais? Essas outras profecias a gente pode fazer dessas conexões depois. E o mais importante aqui, antes do apelo final, curta e compartilhe isso, né? Se você gostou do tema, curta, compartilhe, se inscreva no canal e tal, eu acho que isso é importante. E o apelo que eu faço a você, eu faço para mim também. Nós precisamos buscar mais ao Criador, nós precisamos entender a sua verdade, viver a sua verdade e anunciar a sua verdade. Eu sempre digo que a gente acaba sendo salvo por Eva, não brincadeira, porque Eva, o E de entender, V de viver e o A de anunciar. Né?
o eterno Criador dos céus e da terra, ele espera que nós entendamos cada vez mais a sua verdade, vivamos a sua verdade e anunciemos. Eu posso estar enganado e errado nessa interpretação? Posso, óbvio, falei desde o começo, mas eu não estou, e eu tenho certeza que estou correto com relação aos adultérios de Babilônia. Então o meu apelo a você é, cuide, pesquise mais sobre esses adultérios que eu citei, sobre o que ela mexeu na verdade, que são muitas questões. E procure pesquisar mais sobre isso, procure entrar mais a fundo nisso. E ao final eu faço o apelo que está escrito em Apocalipse 18, que diz assim, sobre Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela no caso aqui Babilônia, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e não participar de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Então, sai de Babilônia o que é? De suas filhas também. Se você está frequentando heresias, grupos que acreditam em coisas contrárias à Bíblia, você até pode ir no grupo, mas vá para influenciar, não para ser influenciado. Cuide muito da sua parte espiritual, faça disso o principal na sua vida. Eu estou falando para mim também. Você olha, nossa, se é o seu, rapaz, é maravilhoso, santo. Não. Você tem um pecador, sou eu. Pior que você, mas disparado. Eu sei bem como eu sou ruim. Mas busquemos todos a Deus e que Ele abençoe, guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Tá?